Alvorada FM 10h20, tá na Alvorada, tá na boa. Gente, o nosso programa segue até o meio-dia, é ao vivo dos estúdios na Rua Tiradentes para todo o Brasil. Ah, meu irmão, 10h20. Gente, olha, daqui a pouco eu vou conversar aqui com o pastor, meu amigo Danilo. Pastor Danilo, o homem de Deus, que Deus tem levantado nessa geração. Daqui a pouco fala comigo, ao vivo. Tá me ouvindo, Danilão? Tá normal aí? Gente, daqui a pouco eu vou conversar com o Danilo, viu? Todo mundo sabe que eu gosto muito de receber amigos aqui no programa. E eu convidei o Danilo aqui exatamente pelo destaque, né, que ele vem tendo aí. Tem sido usado, é um jovem, e nesses momentos tão difíceis que a gente vive, né, de tantas bandejas, de um mundo que tá aí tão mudado. O mundo virou, gente, o mundo tá de ponta cabeça. A gente não entende as coisas que estão acontecendo agora. Ou é o fim dos tempos que está se aproximando, que Apocalipse fala sobre isso, ou o mundo pirou, porque tem coisas que a gente não consegue entender, né? Não dá para aceitar. A gente até respeita, mas tem coisas que ultrapassam os limites da convivência humana. E aí, quando a gente vê que nós temos um espaço tão importante no rádio como esse aqui, de um programa líder de audiência, de uma rádio tão potente, e a gente não usar esse espaço para tentar também participar da vida das pessoas, instruindo aquilo que elas devem fazer, né? Eu já trouxe aqui padre, já trouxe aqui um espírito uma vez, o mestre Manuel de Ogum teve aqui, falou das previsões dele, enfim. Eu gosto muito dessa coisa eclética de trazer aqui as informações para que o jovem que está me escutando, para que a mãe que está me escutando, de repente, passando as dificuldades, ela consiga entender que existe algo superior, que Deus está no comando, né? E como ela acredita, seja da forma que ela conceba, né? Ela vai, através das palavras aqui do rádio, entender esses mistérios que a Bíblia apresenta, que diz que há mais mistérios entre os céus e a terra do que o homem possa imaginar. Então, gente, com base nisso que eu falei, dessa juventude cada vez mais complicada, né? A gente trouxe aqui um jovem hoje no programa pra gente conversar sobre isso. E eu quero muito a sua participação através do zap 99860-9009 pra gente conversar juntos aqui com o pastor Danilo, que vejo que é um jovem ainda. Homem de Deus, bom dia, prazer recebê-lo aqui no programa. Tudo bem, pastor? Bom dia, é um prazer estar aqui nesta manhã para falar com toda a região, né, toda a cidade de Guanambi, acerca da palavra de Deus, especificamente também sobre o nosso trabalho na Escola Bíblica Semear. A Escola Bíblica Semear, que é um produto da igreja, né? A igreja, primeiro, qual é a igreja que você pertence? Assembleia de Deus, Ministério Renovo do Espírito Santo, pastoreada pela pastora Lucinélia, mais conhecida como Pastora Duda. Quase toda cidade de Guanambi conhece a pastora Duda. Pastora Duda, mulher de Deus, né? Isso. Varão, você lá tem estado então à frente especificamente desse projeto lá, que é a escola dominical. Olha, eu estou à frente de alguns trabalhos, né? Mas a Escola Bíblica Semear tem um lugar no meu coração, um lugar especial, né? Ela nasceu, né, de um trabalho com jovens, na época, em 2016, 2017, nós tínhamos a Escola Bíblica Dominical, a convencional, porque a Escola Bíblica Semear... EBD que chamam, né? Escola Bíblica Dominical. Só que a nossa tem uma peculiaridade. A nossa ela é diferente das EBDs convencionais, né? Então, nasceu através do trabalho que eu realizava com jovens, aonde nós nos reuníamos, né? Estudávamos a palavra, e tinha a EBD, né, Escola Bíblica Dominical. Só que olhando, né, o cenário tanto da igreja quanto no cenário, né, a nível nacional, observando a evasão escolar, né, porque na maioria das EBDs, muitos jovens que vão não permanecem, e os que permanecem estão desinteressados, né? E aí eu pedi permissão da minha pastora para colocar uma escola bíblica diferente,
uma escola bíblica que focasse no desenvolvimento de competências, né? Que focasse não especificamente nos jovens, né? Mas no geral, que viesse proporcionar uma formação, né? Porque se temos uma escola, nós temos formação. Eu não conheço nenhuma escola que ela não forme alguém. E olhando para a escola convencional, né, a escola bíblica dominical, eu via que a escola bíblica dominical tinha essa deficiência. Ela não formava, né, não formava os alunos que ali frequentavam. E os alunos, eles saem da escola, eles deixam de frequentar justamente porque eles não veem, né, uma perspectiva de crescimento, uma perspectiva de avanço. É aquilo que nós tínhamos quando estudávamos, né? Por exemplo, na aula de matemática, quando o professor colocava ali aquelas equações com números e letras, o professor colocava ali Bhaskara e Delta, e muitos alunos se perguntavam, aonde é que eu vou usar isso na vida? É justamente o que acontecia, né, na escola bíblica dominical, né? Nós tínhamos, né, convencional, tudo com a revista, como acontece na maioria das Assembleias de Deus no domingo pela manhã. E eu olhava aquilo e eu sentia dentro do meu coração um desejo de mudar, porque eu creio que Deus, ele me chamou para ajudar pessoas. Eu estou aqui para ajudar pessoas, para levantar pessoas, para fazer pessoas avançar. E eu creio que quando nós chegamos neste entendimento de que a razão da nossa existência é ajudar pessoas, é levantar pessoas, é proporcionar uma nova perspectiva a pessoas, nós chegamos, né, nós chegamos naquele propósito de Deus, né, de entender a nossa existência. E aí, né, desde 2021, eu tenho realizado este trabalho da escola bíblica, abrangendo adolescentes, jovens e adultos, trabalhando nessa formação de competências, no aperfeiçoamento, trabalhando para que o ambiente da escola bíblica Semear fosse um ambiente acolhedor, uma atmosfera de comunhão, uma atmosfera, né, de devoção a Deus, onde os nossos jovens pudessem encontrar a razão da existência e não apenas frequentar um lugar onde você ouve, né, o estudo, ouve coisas teóricas, mas você não sabe de que aquilo vai servir. Né? É por isso que quando eu senti isso no coração, Deus, ele disse a mim, a escola bíblica será Semear. O nome é Semear. Semear. De semear, de plantar semente. Isso, exatamente. Varão, agora qualquer pessoa pode participar. Nós estamos aqui numa rádio secular em que nós temos maior parte dos ouvintes que talvez não são evangélicos, né? Sim. As pessoas de repente têm interesse de participar, dizem assim, não, eu vou lá. Elas podem ir, qualquer pessoa? Pode. Ah, pastor, eu sou espírita, eu sou do candomblé, eu posso ir nesse momento lá? Todos. Não vai sofrer discriminação, não vai ter isso? Não, todos podem participar, seja qual for o seu segmento religioso, você será bem acolhido, bem recepcionado, porque a nossa escola, ela visa esclarecer as verdades bíblicas e nos aproximar mais de Deus, nos fazer entender este amor incrível do nosso Deus pela nossa alma. Assim como nas nossas classes, nós temos pessoas que elas são evangélicas e pessoas que não são evangélicas. Temos pessoas que são da nossa denominação e pessoas que são de outras denominações e todos participam. E as pessoas perguntam aqui, pastor, mas e aí, quanto é que eu pago nisso? Cobra uma taxa? Como é? Não cobramos nada, absolutamente nada. Você chegando lá, você solicita a sua matrícula, lembrando que as aulas acontecem na sede da nossa igreja, que fica no bairro São João, na rua João Hermitério, número 30B. Você será bem recepcionado, você dará o seu nome, faremos a matrícula. Lembrando que, como eu disse, que a nossa escola trabalha, né, na formação, no desenvolvimento de competências, então nós temos um formato bem diferente do que ocorre nas EBDs convencionais. Porque nas EBDs convencionais você faz a sua matrícula, você recebe a sua lição, né, a sua revista e você participa. Só que
uma escola, né, uma escola verdadeiramente, ela tem que ter atividade, ela tem que ter prova, ela tem que trabalhar o desenvolvimento do aluno. Dever de casa? Exatamente, temos sim, porque o professor ele precisa observar, né, o nível de desenvolvimento do aluno, para que ele possa ficar atento, né, às demandas, às necessidades do aluno. Né? Eu estou treinando 2 professoras incríveis, né, da nossa igreja também, que serão professoras da Escola Bíblica Semear, e eu digo para elas, o professor ele tem que saber completamente a estrutura dos alunos, ele tem que saber qual é a necessidade do aluno, ele tem que estar atento, né, ao desenvolvimento, ao desempenho do aluno, tem que estar por dentro, porque se eu sou um professor e eu não sei quais são as necessidades do meu aluno, eu não vou conseguir ajudá-lo. O que vai acontecer? O meu aluno ele vai ficar desinteressado, desmotivado e ele vai acabar se evadindo. Ele vai acabar saindo, desistindo ou permanecendo de forma desinteressada. Então lá nós temos seminários, né, trabalhos, tarefas para casa, né, nós temos, né, muitas atividades que visam isso. Visam passar para o professor a visão das necessidades do aluno e proporcionar ao aluno um crescimento, um avanço. E eu tenho visto, Marcelo, coisas extraordinárias acontecendo. Pessoas que entraram na nossa escola bíblica, pessoas com crise de ansiedade, pessoas, né, com timidez, pessoas que tinham medo, pavor de falar em público. Essas pessoas hoje elas já falam com confiança. E essas pessoas elas conseguem falar aquilo que sentem, aquilo que pensam com confiança. E é assim que nós mudamos o mundo. Nós mudamos o mundo quando nós entendemos qual é a razão da nossa existência, levantamos pessoas, colocamos pessoas junto conosco para falar, para abrir a boca, para gritar, para todo mundo ouvir a palavra do nosso Deus. Inclusive, né, você perguntou, né, sobre o nome, que é semear. Por quê? Semear o quê? Semear a semente preciosa, a palavra de Deus. Semear onde? Aonde nós estamos. Na nossa escola bíblica temos pessoas que trabalham, por exemplo, no regional. Temos pessoas que trabalham em lojas do centro. Temos estudantes, né, de escolas municipais e escolas estaduais. E cada uma dessas pessoas, elas estão semeando nos locais aonde elas estão. Então é dessa forma que nós multiplicamos, né, o evangelho do Senhor Jesus. É dessa forma que nós vamos disseminando a verdade do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então o propósito, e este era, né, o propósito inicial, né, da escola bíblica, né, quando em Gloucester, em 1780, na Inglaterra, né, o jornalista Robert Hikes, quando ele olha o cenário daquela cidade na Inglaterra, né, a desigualdade social enorme, o analfabetismo enorme também tomando conta, a pobreza, e ele tem uma ideia. Ele monta uma escola pública, né, que foi a primeira escola pública da Inglaterra, foi a escola bíblica dominical. Então ele levava essas crianças e adolescentes aos domingos, ele alfabetizava aquelas crianças e ensinava, né, a palavra de Deus. E em pouco tempo, aquele projeto, aquele trabalho de Robert Hikes, ele cresceu, se expandiu. Então a escola bíblica não pode se esquecer de que nós devemos trabalhar as competências dos nossos alunos, nós devemos dar uma perspectiva de crescimento. Assim, os nossos alunos, eles se sentirão motivados, interessados, né? Que nós estamos vendo aí como o mundo está perdido, né? Virado de cabeça para baixo. Demais. E como eu sou jovem, eu converso muito com jovens e eu sei do que eu estou falando. Se a igreja ela vacilar, ela perderá muitos jovens em pouco tempo. Quando você dá uma volta pela cidade, né, de Guanambi, nas EBDs, você encontra muitas EBDs vazias. E muitas vezes nós preferimos culpar, né? Culpabilizar o inimigo, o mundo, e nos esquecemos que nós também temos uma parcela de culpa nisso. Então eu convido, né? Eu sei que tem professores de EBDs me ouvindo neste momento, eu convido a você a pensar nesta situação. Eu convido você a mudar a forma como você tem liderado, a forma como você tem exercido o seu trabalho nas EBDs.
porque nós precisamos correr contra o tempo. A palavra de Deus diz que já é a última hora. Então nós precisamos correr contra o tempo e preservar os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças e todos que estão na casa do nosso Deus, ensinando-lhes a Sagrada Escritura. Varão, são 10h35 aqui na Alvorada FM. Deixa eu pedir aqui as meninas para participarem comigo no programa. Eu vou para o intervalo, pode ser? Pode. Rapidão, depois do intervalo eu continuo aqui. Gente, enquanto isso, mandem mensagens aqui. Eu quero que vocês mandem mensagens pro pastor Danilo, dizendo assim: Pastor Danilo, seja bem-vindo à Rádio Alvorada. Vamos dar as boas-vindas ao pastor, minha gente. Vamos lá, mande mensagens 998609009, tá? Eu vou dar uma paradinha rápida pro intervalo comercial. Na sequência, volto com o pastor Danilo. A gente vai falar mais sobre a EBD e vamos falar também sobre a igreja, sobre as manifestações do Espírito Santo, as dificuldades que o pastor encontra lá quanto líder de uma juventude, de todos, né? Falar sobre a idade do pastor, sobre os problemas que ele tem enfrentado, tá bom? Depois do intervalo comercial, é rapidão, aguenta aí, aqui na Alvorada FM, tá na Alvorada, tá na boa! Bom dia!